Alô? Agora sim. Boa, pessoal. Muito feliz de estar aqui. Bom dia. É legal demais aqui ver o auditório aí cheio. Bom dia para vocês. Bom dia também para a turma que está online, remoto aí, acompanhando a gente via LinkedIn, via YouTube. Bem bacana. Deixa eu me apresentar rapidamente aqui. Vamos falar aqui sobre um case que a gente tem no Itaú. Eu sou Alexandre Sueiro, sou gerente de engenharia no banco. Tenho mais de 25 anos aí de experiência, os cabelinhos já me entregam. Atualmente eu sou líder aí do time de observabilidade no banco, trabalhando com as questões de estratégia, com a questão de adoção, principalmente agora da Datadog. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E uma curiosidade aí, né? Sou apaixonado pela minha família, quem vier falar comigo eu sempre falo dela. Adoro correr na rua e também organizo corridas aí de rua. Vai aí, Álvaro. Muito bom. Meu nome é Álvaro Bacelar, sou natural de Teresina, Piauí. Inclusive, fui bem ousado, né? Teresina é calor, né? Eu estou aqui de blusa, de camisa, né? Então, sou do Piauí, sou atualmente especialista de tecnologia no Itaú Unibanco. Vou fazer 6 anos agora, em junho, no banco. Atuo ali na frente de SRE, ali numa das comunidades, né? Sou um dos líderes ali na frente de SRE, ajudando aí a trazer essa cultura, né? Como o Ju ali do Mercado Livre falou, né? Uma cultura realmente. Gosto bastante de contribuir com a comunidade open source. Já tive a oportunidade de contribuir com o código do Prometheus, né? Quando eu trabalhei ali especificamente com Kafka. Escrevi já diversos artigos aí no Medium, né? Sobre observabilidade, sobre Kafka. Gosto bastante de trazer compartilhar ali para o time da comunidade. E também gosto de viajar, não chega a ser um hobby, que é um hobby muito caro, né? Então, gosto de viajar sempre que possível, estou viajando, inclusive a foto aí em Perito Moreno, no glaciar ali de El Calafate, na Argentina. E, recentemente, realizei um grande sonho, conhecer a aurora boreal na Noruega. Incrível, muito bom. Sensacional, Álvaro, show de bola. Bom, antes de a gente começar a falar um pouquinho do case, vou dar um contexto da estratégia que a gente tem para conectar aonde o Datadog entra nessa história. A gente está falando de uma empresa que eu acho que todos devem, de alguma maneira, conhecer o Banco Itaú. E a gente está falando de uma empresa aí de 100 anos de história. Então, a gente já passou aí por 2 guerras mundiais, já passamos por algumas questões aí bem fortes econômicas, vários modelos econômicos ao longo dos anos. Então, vocês podem imaginar também como que é a nossa plataforma, a variedade de coisas que a gente tem ali dentro. A gente tem números relevantes aqui no mercado, e algo que é muito importante dentro do nosso DNA sempre foi a questão de adaptação, inovação e transformação. Isso vem ao longo de todos os anos. A gente vem sempre trabalhando muito forte nisso. Mas aí a gente tem um comportamento, a gente viu aqui já nas apresentações anteriores, que o nosso cliente vem mudando constantemente, ele vem exigindo, vem tendo novas necessidades, novas exigências. E aí a gente tem que olhar para isso. O cliente, ele nos direciona, ele nos impulsiona ao que a gente tem que fazer. E aí, tudo que a gente vem trabalhando no banco, ele tem uma centralidade muito forte no cliente. Se a gente for discutir qualquer coisa, qualquer questão, não é tecnologia por tecnologia. É como que a gente resolve, como que a gente agrega valor para o cliente. Esse é o grande mindset que a gente tem no banco. E a gente vem trabalhando com pilares importantes. A gente reviu toda a parte de trabalho de pessoas. Vou trocar a mão aqui. Então, a gente olhou ali a forma de trabalho, o método, para a gente ganhar agilidade, ganhar foco. A tecnologia, como eu comentei, ela é foco, ela é centro aqui para a gente conseguir fazer e entregar o que a gente precisa de forma rápida a resolver as necessidades dos clientes, o que o cliente está esperando, como que a gente entrega isso de forma mais rápida. A gente começou a trabalhar muito forte, baseado em dados, então a gente norteia as nossas decisões baseadas em dados, aí vem a inteligência artificial aqui para nos apoiar em diversas dessas frentes, lógico. A disciplina de design, ela passou a fazer parte integrante de todos os nossos trabalhos, então a gente tem uma excelência aqui, uma obsessão em entregar o que a gente precisa para o cliente desde o início que a gente começa a discutir os nossos produtos. E
justamente toda a parte de construção dos produtos. A gente vem desenvolvendo aqui as metodologias para que a gente faça os produtos que cheguem no cliente e o cliente realmente se apaixone, né? Porque ninguém vai para o banco, hoje eu vou fazer alguma coisa no Banco Itaú. Não, você quer resolver um sonho, você quer atingir um objetivo. A gente quer ser meio disso, né? A gente quer gerar esse tipo de situação para os nossos clientes. E aí, com a centralidade no cliente, tudo que a gente faz é com um olhar aqui de como que a gente gera valor, né? De como que a gente gera qualidade, velocidade, o time to market aqui que a gente sempre fala, a gente tem que entregar rápido, mas a gente tem que entregar de uma maneira com qualidade. É aqui que começa a se conectar muito a observabilidade como estratégia, né? Não adianta a gente só entregar coisas se a gente não conseguir também entregar com qualidade, onde o cliente, a gente acabou de falar aqui nas apresentações, mostraram isso. Demorou, a gente sai e vai para outra. Deu um crash ali, a gente vai embora. Então, a gente busca essa eficiência sempre para criar, para gerar esse valor para o cliente e também a gente gerar maior competitividade para os nossos negócios. Bom, e aí com essa abordagem, né, de modernização da nossa plataforma tecnológica, a gente vem tendo muitos aprendizados. A gente tem aí uma meta muito grande de transformação tecnológica dentro do banco, que nem eu falei, uma empresa de 100 anos, vocês imaginam o que tem ali dentro de tecnologia. Então, a gente tem uma estratégia aqui, a gente trabalhar em cloud, conseguir fazer uma entrega rápida para os clientes, com qualidade, e a gente vem aprendendo muito ao longo desses anos, né? Com cloud privada, com cloud pública, que a gente vem trabalhando, vem escalando isso. Nosso modelo operacional também vem evoluindo, a gente vem transformando. Hoje, 65% mais ou menos dos nossos serviços de negócio já estão em nuvem, então a gente está trabalhando muito forte nesse sentido. E aqui é um highlight embaixo do capô, né? Alguns números que a gente tem. Então, quando a gente fala ali em termos de adoção de qualquer coisa dentro do banco, a gente está falando de mais de 2.800 squads, a gente tem aí 17 mil pessoas, né, para a gente fazer uma mobilização, a gente tem contas AWS, né, está na nuvem, tem on-premise, tem mainframe, então a gente tem um ambiente bastante heterogêneo. Aqui eu não vou entrar no detalhe, e nem vou fazer vocês sofrerem olhar para esse desenho bem pequeno, mas eu queria trazer só uma visão um pouco do que é a nossa arquitetura implementando o Datadog, né? Então, o primeiro ponto é que a gente usa muito tanto o recebimento de informações ali, de métricas, quanto também a gente puxa muita informação. A gente tem todo o nosso ambiente instrumentado com os agentes, mas a gente também faz muita integração via API, né? Então, a gente consegue aqui montar um ambiente onde a gente tem uma flexibilidade, consegue juntar essa diversidade de ambientes que a gente tem na nossa plataforma. E o Datadog tem sido essencial para a gente conseguir unir tudo isso. E aí, olhando de uma forma mais geral, essa letrinha A, ela representa basicamente o desenho que eu mostrei, são as nossas diversas plataformas ali, através de agentes, de APIs. A letra B, ela mostra uma camada que a gente tem, onde a gente faz vários controles, a gente tem um proxy antes do Datadog, onde a gente faz implementação de diversas questões, né? A gente trabalha ali numa camada até chegar, propriamente dito, no SaaS, que é a implementação aí do Datadog, e é onde a gente consome todas as informações ali de métricas, né? O nosso melt ali, métricas, eventos, logs e tracing, tá bom? Bom, aí, isso foi só para dar uma visão geral, até pelo tempo, mas vou passar agora para o Álvaro, porque o Álvaro traz um case para a gente de como que isso também está sendo implementado e gerando valor. Muito bom. Eu sempre, quando olho esses números do Itaú, por mais que esteja há um certo tempo, eu fico bem abismado com a quantidade de volume, de números no contexto geral do Itaú. Mas eu vou trazer um caso aqui específico da biometria facial. Quando a gente fala de biometria, muitas vezes, muitas pessoas confundem com o Face ID, né, que é aquele que você usa para logar e tal, né? Não é aquele. Como mostra aqui a tela, é aquele reconhecimento facial onde você enquadra o seu rosto ali na elipse, né? Então, muitos produtos já usam biometria facial. E aqui, acho que
Quem tem conta Itaú? Acho que muita gente talvez tem, já precisou habilitar o e-token para transacionar, né? Então, você entra nesse fluxo de biometria facial. Então, é algo crítico para o banco, né? Então, tem a sua criticidade, e a gente trouxe aqui um contexto, né, para compartilhar os ganhos e tudo mais. Mas vamos lá. Passado aqui o que é a biometria facial, a gente traz um contexto de como era antes, né, da gente implementar o Datadog aqui na peça. Tá? Então, a gente tinha um cenário bem desafiador. Né? A gente tinha aqui diversas ferramentas de monitoração, a gente não tinha uma ferramenta unificada, eram diversas ferramentas, não existia a monitoração ponta a ponta, então não conseguia monitorar de ponta a ponta o que começou aqui, o que terminou aqui, vários dashboards descentralizados, cada pessoa tinha um link ali guardado ali, salvo nos favoritos, e ninguém tinha ali a completude, e não existia uma equipe SRE, né? Não existia ali o engenheiro de confiabilidade. Né? Isso, um time de negócios sempre querendo entregar novas features, e antes do Datadog, né? Enfim, antes de toda a mudança que a gente fez, não existia um foco ali na plataforma. Né? E com isso, obviamente, né, a gente tinha ali a demora para identificar e resolver um problema em produção. Tá? E aí, quando a gente deparava com um problema em produção, a gente ficava com essa cara aqui de assustado. Meu Deus, onde eu olho, o que eu olho? Enfim, essa imagem, para quem não sabe, foi gerada por inteligência artificial. Dá até para ver a confusão aí que está, né? Mas a gente ficava com essa cara aqui, né, de o que olhar, onde olhar, né, um monte de coisa, né, separado, um monte de lugar. Mas aí, com a ferramenta, né, com o Datadog, a gente mudou um pouco ali, né, e conseguiu até trazer o contexto, como, né, eu falei, e o Juliano aqui falou, de cultura. Né? Então, a ferramenta ela ajudou muito. Então, o que a gente trouxe aqui de ganhos? Né? A gente conseguiu trazer dashboard centralizado, né, com a única ferramenta, ter dashboards centralizado, e até na imagem aqui que tem aqui, né, vocês podem ver, tem um print aqui que tem algumas barras aqui vermelhas embaixo, né, e aí, no momento aqui, por exemplo, de um deploy, por algum motivo, deu alguma falha aqui, a gente conseguiu rapidamente clicar naquelas barras vermelhas ali e abrir o trace. Ó. Então, tem a imagem do trace aqui embaixo, e aí, nesse trace, a gente conseguiu ver exatamente onde estava o problema, né? Qual pedaço do rastro ali estava o problema e qual era o problema. Né? Então, isso ajuda bastante. Né? Então, rapidamente ali, a gente, claro que isso aqui parece ser muito, mas a gente deu um zoom aqui no painel, a gente conseguiu rapidamente fazer rollback e direcionar ali a ação e a resolução. Tá? Então, a ferramenta ajudou muito aqui nesse contexto. Né? Com isso, os resultados aqui, depois de um ano aproximadamente rodando Datadog, a gente conseguiu reduzir 57% o tempo de MTTR, né, resolução de problemas. Então, a gente conseguiu resolver muito mais rápido quando tem problema em produção, que aí é o próximo passo. Né? Então, a gente conseguiu reduzir também até os impactos em produção, reduzindo em cerca de 78% a quantidade de incidentes produtivos que impacta, né, de fato. Então, até a percepção de quem usava a biometria dentro do banco, né, que nós temos os clientes dentro do banco, né, os produtos que usam a biometria e as pessoas, clientes ali que usam a biometria. Né? Então, os produtos começaram a observar, poxa, realmente vocês estão melhor, o que foi que fizeram, enfim. Então, a ferramenta Datadog ela ajudou a gente a trazer essa melhoria, obviamente, mas muito mais que isso, né? A ferramenta sozinha ela não faz nada. Né? Então, é um trabalho que a gente fez ali de aculturamento, então a gente fez um trabalho com pessoas ali que ajudaram bastante a trazer essa cultura, a trazer ali essa ferramenta para o dia a dia, criar os nossos SLOs, né, para a gente dirigir ali a nossa plataforma com base no SLO. Então, a ferramenta ela ajudou bastante. Tá? Então, esse é o case aqui que eu trouxe aqui da biometria. Show de bola, Álvaro, muito obrigado. E o legal nessa história é que a gente vem, aqui mesmo nessa sala, tem diversas pessoas do banco que já têm cases muito bacana. Né? A gente trouxe aqui o da biometria porque ele tem uma característica muito interessante. Todas as decisões que a gente faz é baseada em quem? Os clientes. E aqui a gente já consegue quantificar os resultados do quanto a plataforma tem convertido isso já de resultado lá na ponta. A gente tem resolvido mais rápido os problemas e reduzido alguns problemas. Né? Então, isso é muito, muito bacana. Valeu, Álvaro. E aí a gente tem um grande desafio. Né? Como que a gente escala isso dentro do banco? Com essa diferença toda de plataforma, com quantidade de pessoas, falei aí da quantidade de squads, né? Dos youtubers que a gente tem ali. Como que a gente escala isso? Bom, a gente criou uma estratégia ali que a gente chamou de Centro de Observabilidade e Excelência.
né? Se vocês olharem nas extremidades aqui, a gente tem as comunidades, como a gente está organizado, e que são as comunidades que propriamente vão aderir ao Datadog para implementar dentro dos seus produtos que serão oferecidos para os clientes, né? E na outra ponta tem a minha equipe propriamente dita, que é a equipe de governança, que faz toda a governança dessa observabilidade, que define ali as boas práticas, né, seja em segurança, a gente está falando muito de plataforma aqui, de guardrails, de aceleradores para essa adoção. A gente faz todo esse controle, customização, otimização de custos dentro da plataforma, a gente tem um olhar completo ali, a gente olha muito para questões de segurança, de compliance, né? E aí a gente também garante toda a entrega, toda a integração junto à estratégia que a gente vem trabalhando em relação à observabilidade dentro do banco. O Álvaro comentou aqui, a gente também tem ferramentas que já faziam isso, né? E a gente está fazendo que nem a gente brinca aí, uma troca de turbina do avião em voo, sem cair qualidade, sempre entregando a qualidade que a gente precisa para o cliente lá no final das contas. E, para isso, a gente criou uma estratégia aqui que a gente chamou do embaixador de observabilidade, onde é uma pessoa que representa essas comunidades, ela tem uma visão técnica muito importante e estratégica para poder olhar de forma cross, tem o perfil SRE, que a gente está comentando tanto aqui em várias agendas, a gente fala dessa visão cross entre as squads para a gente poder reaproveitar, não reinventar, não bater de frente aí, com coisas que várias pessoas várias equipes podem estar fazendo a mesma coisa, né? Experiência em observabilidade, porque aí ela consegue trabalhar na formação de novas pessoas. Essa aqui, estrategicamente para a gente, é super importante, porque ela se transforma num multiplicador de conhecimento. E hoje a gente tem encontros quinzenais, onde esses encontros a gente tem muita troca. O Álvaro mesmo é um representante aí, né, Álvaro? Quer falar um pouquinho? De fato, essa agenda ela é muito boa porque dá essa oportunidade de compartilhar ali experiência. Então, por exemplo, isso que eu compartilhei da biometria é um caso bem isolado, mas a gente tem diversos outros cenários, né, que a gente, inclusive, está escalando, né, na comunidade, não só na biometria, né, a gente está escalando diversos outros produtos dentro da comunidade ali, e aí a gente tem muitos ganhos, né? Então, por exemplo, uma vez que a ferramenta é instalada, a gente tem a possibilidade de customizar, né? Usar ali o Custom Instrumentation para eu passar contexto de negócio para dentro do SPAN e criar métricas de negócio ali, né? Como o pessoal aqui do Serasa mostrou. Então, eu consigo trazer essas informações para dentro das tags ali do Trace e até reduzir, por exemplo, a quantidade de log, né? Que é log é bem caro, né? Então, a gente consegue reduzir ali a verbosidade dos logs, trazer métricas para dentro ali do contexto de Trace e a gente ter mais informações ali mais fáceis, de fácil acesso, né? Então, isso, por exemplo, a gente trouxe para contexto de biometria e outros produtos e podemos levar ali no COI, de compartilhar, de falar, de levar esse compartilhar. Então, é bem legal essa agenda, eu acho que é um dos ganhos bastante relevantes que a gente fez aqui no Itaú. Bacana. E aí, para finalizar, a gente pensou aqui no que a gente vem na jornada, pensamos em 3 grandes pontos para compartilhar com vocês, né, como lições aprendidas. Primeiro, a gente garantir essa estratégia end-to-end da observabilidade, né? Isso é muito importante quando a gente está pensando ali no cliente, na evolução contínua dessa experiência. Como que a gente faz, como que a gente olha o que realmente está acontecendo, o que a gente gera valor para o cliente, onde tem oportunidade. Então, essa estratégia end-to-end é muito importante. O exemplo que a gente acabou de falar da própria criação do COI, né? Dependendo do tamanho da sua organização, você não vai conseguir sozinho, né? Você vai precisar criar conexões aqui. Então, essa criação de um grupo de trabalho te ajuda muito na troca de experiências e principalmente nos feedbacks, né? E, por fim, olhe a parte de FinOps, de custos. Como a gente já viu em apresentações aqui, o Datadog é uma plataforma gigante, maravilhosa, tem muitos recursos. Só que você tem que saber usá-los da melhor maneira, de forma eficiente, para resolver os problemas que você tem na sua organização. Usar tudo talvez não seja a melhor solução. Tá bom? Acho que é isso. Queria agradecer muito o convite de poder estar aqui no palco. Agradecer aqui, especialmente, todas as equipes que a gente tem lá no banco, trabalhando em conjunto, aí, em parceria, e principalmente a minha equipe, que tem tido aí uma dedicação incrível para fazer essas coisas acontecerem. Obrigado aí, Álvaro, por dividir o assunto comigo também, cara. Eu que agradeço. Obrigado também, todo mundo, né? A gente está, como o senhor falou, a gente está representando aqui um grupo gigantesco de pessoas que fizeram um excelente trabalho. Obrigado.